Olá, alunos do oitavo período de Direito. Eu sou o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina de Filosofia do Direito. Na aula passada, nós falamos do pensamento, não é, para variar, de um intelectual alemão, o Jünger Habermas. Como ele tem uma produção vasta e ele ainda é vivo, não é? Ainda produz, ainda dá entrevistas, palestras, não é? Ele ele contribui muito para a questão da filosofia contemporânea. Então, buscando aquele conceito que nós discutimos na aula passada, do princípio do discurso, não é? Em que há no princípio do discurso dois elementos fundamentais. Um é o caráter ético, não é? Que busca ou que tem uma característica de universalidade. E o que seria isso traduzindo? Ou seja, várias sociedades têm valores éticos análogos, semelhantes, que se aproximam. É claro que as sociedades elas têm as suas peculiaridades, muitas vezes radicais, profundas, são muito diferentes. No entanto, aspectos éticos, ou quando se trata de alguns aspectos éticos, não é? Existem alguns que norteiam várias sociedades, que você encontra em várias sociedades distintas em tempos históricos distintos ou até no mesmo tempo histórico. E ele fala também do viés político, né? Ou seja, quando o princípio do discurso converge para a questão política, ele vai se encontrar com a democracia, não é? A democracia que é, não é, um valor que é um valor ocidental, ou predominantemente do mundo ocidental, Europa, América, alguma parte da Ásia, um pouco da África, mas a democracia tem seu nascedouro ali na Grécia Antiga e vai influenciar consideravelmente o mundo ocidental, em contraposição às teocracias que são mais vistas no mundo oriental, ou em algumas partes do mundo oriental. Então, não esquecendo desses dois elementos do princípio do discurso que o Habermas destaca, não é? A ética como um caráter, ou que toma um caráter de universalidade, e, não é, quando o discurso ele toma a direção política, se ele converge para a questão do conceito de democracia, ou da vivência da democracia. Mas o Habermas, e aí é o que é mais importante na aula de hoje, afirma que para dar existem condições para dar validade, não é, a isso. Existem condições que validam essa questão, tanto ética quanto democrática. Que condições são essas? A primeira condição, a inteligibilidade, não é? O que seria isso? O que seria a inteligibilidade? Seria a capacidade, não é, que o discurso tem de ser inteligível, de ser entendido, não é? O discurso precisa ser entendido. A fala precisa ser entendida. Num exemplo mais prático possível que eu posso dar aqui, a aula
precisa ser entendido. O que eu estou dizendo aqui precisa ser entendido. Então, o discurso, seja ele de caráter ético, seja ele de caráter político, ele precisa ser compreendido no seu todo. Ele fala também da sinceridade. Então, o discurso tem que ser sincero. Né? Ele fala da verdade. O discurso tem que ser verdadeiro. E por fim, ele fala da justiça. O discurso tem que valorizar a justiça. Então, o que dá sustentação, não é, para Habermas ao discurso, não é? As condições que dão sustentação são essas: a inteligibilidade, a capacidade de ser compreendido, não é? A sinceridade, não é? A verdade e a justiça, não é? Eu penso que saindo um pouco da questão teórica, aqui na aula a gente poderia tentar aplicar esse conceito de Habermas para analisar, né, o cenário político brasileiro. Né? O político se faz inteligível, ele se faz entender, o político é sincero, o político é verdadeiro, o seu discurso valoriza a justiça, o que é justo. Não é? Para Habermas, a verdade é o maior consenso. Né? A busca pela verdade é o maior consenso, ou a busca pela verdade tem que ser um consenso. Não é? Tchau. Tudo de bom para vocês. Fé e força sempre.